Vamos lá. Então, agora, gente, nós vamos conversar um pouco sobre termorregulação, particularmente nessa parte da aula sobre as vias de troca de calor. Então, a gente vê aí nessa figura, logo de cara, que existem muitas vias de troca de calor entre o organismo e o ambiente, né? Então, para começo de conversa, tem a produção de calor metabólico em si, do animal, né? Lembra que a gente falou que o metabolismo é composto por muitas reações químicas, e cada uma dessas reações nunca é 100% eficiente, consequentemente, parte da energia disponível, né, parte da energia liberada numa reação é perdida na forma de calor. Então, o calor é um subproduto metabólico, né, importante, principalmente no caso dos endotérmicos, né? Então, existe essa via de entrada de calor, né, endógeno do organismo. Mas o animal tem várias vias de troca de calor com o ambiente. Ele troca de calor por condução em contato com substrato, por exemplo, né? Ele troca calor por convecção, no caso do movimento de fluidos passando pelo corpo desse animal. Ele perde calor principalmente através da evaporação cutânea e respiratória e troca calor também com o ambiente através da radiação. E todos os corpos emitem radiação, né? Você emite radiação, a parede do seu quarto aí para a qual você está olhando agora, ela emite radiação também. Todos os objetos emitem radiação. Tem a radiação solar, né, que é muito importante em termos de troca de energia, e assim por diante. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, vamos relembrar aqui o que é a temperatura, né? É importante a gente pensar nesses conceitos básicos. O que é a temperatura? É uma medida da intensidade da energia cinética média de átomos e moléculas, né? Então, a gente tem aqui nessa figura uma esquemática, dois blocos, um deles está a 40 graus, o outro está a 10 graus. Então, essa diferença de temperatura, em um está 40, no outro está 10 graus, é uma medida da intensidade da energia cinética dos átomos e moléculas que compõem essa estrutura, tá? Já o calor em si é a transferência de energia que resulta do gradiente térmico entre um sistema e seus arredores. Então, como esses dois blocos estão em contato, você vai ter a troca de calor por condução. E esse fluxo de calor vai ser sempre na direção da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, né? Então, neste caso, esses dois blocos em contato, com a diferença de temperatura de 30 graus entre ela, vai criar um fluxo de calor da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Uma coisa que é interessante da gente pensar nessa relação entre temperatura e calor também, é imaginarmos, por exemplo, se nós tivéssemos dois cubos na mesma temperatura, vamos supor, 20 graus, em contato um com o outro, né? Mas um cubo fosse 3 vezes maior do que o outro. Existe diferença de temperatura? Não. Os dois estão a 20 graus. Consequentemente, a intensidade cinética média dos átomos e moléculas é igual nos dois cubos. Porém, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A temperatura nesses dois cubos que diferem em tamanho é a mesma. E a quantidade de calor é a mesma nos dois cubos? Parece que houve uma resposta, mas eu não vejo. Falaram que não. Não, né? Não, Outro falou que sim. Quanto maior for o cubo, Tem aí aquela nesse caso, formulinha, né? Qual formulinha? Que é igual a MC delta T, eu acho. Bom, isso era para água, né? Mas Não, mas o válido. coeficiente muda.
Mas eu acho que é isso aí, né? Sim, sim. Quanto maior for o cubo, nesse caso, né, o cubo maior, mesmo estando a uma mesma temperatura que o cubo menor, mesmo estando nessa mesma temperatura, ele tem uma maior quantidade de calor simplesmente porque ele é maior, tá? Então, existe toda essa relação entre temperatura e calor, mas não são sinônimos, né? E é importante que a gente se refira a temperatura e calor de uma forma correta e não misture essas duas grandezas, tá? Então, um organismo pode trocar calor através de diferentes processos físicos com o ambiente. Condução, convecção, radiação e evaporação, a gente vai conversar um pouco sobre cada um deles. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês desde já é que essas quatro vias de troca de calor são independentes. Então, um animal pode, ao mesmo tempo, ganhar calor por condução. Então, essa iguana aí pode estar ganhando calor a partir do contato com essa rocha que está aquecida, e ao mesmo tempo ela está perdendo calor através da evaporação das vias respiratórias. Então, essas quatro vias são controladas, são regidas por propriedades físicas distintas, mas elas estão o tempo inteiro acontecendo num organismo. E, para que um organismo mantenha uma determinada temperatura corpórea, tem que haver um equilíbrio entre o calor ganho e o calor perdido através dessas quatro vias sendo consideradas em conjunto, tá? Muito bem, vamos olhar primeiro para a condução, tá? A condução, ela é, ela é uma via de troca de calor através de uma estrutura macroscopicamente inerte, tá? Então, se você considera, por exemplo, uma barra de cobre, né, e você coloca uma chama esquentando uma dessas extremidades da barra de ferro, aos poucos o calor vai sendo transmitido através da fibra, né, da, da fibra de cobre, até chegar na outra extremidade. Então, vai depender aí do aumento da energia cinética dos átomos e moléculas que constituem essa estrutura. Aos poucos, esse calor vai sendo, então, conduzido através do diâmetro dessa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem uma fórmula que mostra aqui que a troca de calor por condução, ela é igual a uma constante K, que é a constante de condução. E diferentes estruturas têm diferentes coeficientes de condução características. Então, se compararmos, por exemplo, o ar e a água, a gente tem que o ar tem uma menor constante de condução do que a água. A água conduz calor muito mais facilmente do que o ar, tá? E cada substância, cada corpo é caracterizado por uma diferente constância, um diferente coeficiente de condução térmica, tá? E esse coeficiente de condução térmica vai ser aí nessa fórmula multiplicado pelo gradiente térmico, ou seja, pela diferença de temperatura entre os pontos, né, de transferência de calor, dividido pela distância que separa esses dois pontos. Isso é o gradiente térmico, tá? Então, se olharmos aqui para essa figura, né, a gente tem um círculo menor, mais escuro ali no centro, né, que seria o centro do corpo, no caso, de um animal, com uma temperatura característica do centro do corpo, e um círculo mais externo, que representa a superfície do corpo.
Então, a TC no centro do corpo e a TS lá na superfície do corpo. E a gente tem a temperatura ambiente ali, né? Então, existe, muitas vezes, uma diferença entre a temperatura no centro do corpo de um animal e na superfície. E a gente tem nos endotermos isso acontecendo o tempo inteiro, né? Hoje em dia, você sai para qualquer lugar e as pessoas vêm com um termômetro medir a temperatura no seu pulso, né? Então, a temperatura no seu pulso vai dar aí 35, né? Algo assim. A temperatura na testa vai dar 36,5, por aí. Mas a temperatura no centro do seu corpo é 37. Então, existe um gradiente térmico entre o centro do corpo e a superfície. E esse gradiente, né, tem no seu denominador a distância que separa, então, os dois pontos em que a temperatura está sendo medida, tá? Podemos pensar, por outro lado, que o círculo menor é a superfície do corpo de um endotermo, a superfície da pele de um endotermo. E entre a superfície mais externa da pelagem ou da cobertura de penas e a temperatura do centro do corpo, a gente tem uma distância aí, né, separando essa superfície externa e a superfície da pele por uma camada, então, de ar estacionário formada aí nessa faixa em que existe uma cobertura de penas ou uma cobertura de pelos, tá? Guarda essa informação. Então, a gente viu que a condução, ela se dá, a troca de calor por condução se dá através de uma substância macroscopicamente inerte, um corpo macroscopicamente inerte, tá? A troca de calor por convecção, ela se dá através do movimento de um fluido, seja ele água, seja ele ar, tá? Mas a troca de calor por condução é caracterizada pelo movimento de massa. Então, aqui a gente tem, aqui embaixo, a troca de calor por convecção, que vai ser proporcional ao coeficiente de convecção, e esse coeficiente de convecção, por sua vez, ele é a raiz quadrada da velocidade do fluido em movimento, dividido pela raiz quadrada do diâmetro do cilindro, ou do diâmetro da estrutura que você está considerando, tá? Então, a gente sabe disso meio que empiricamente, né? Quando a gente está lá fora no frio e está ventando, né? Quanto maior for a velocidade do vento, maior é a sensação térmica de frio, né? Que a gente sente. Fora isso, o diâmetro da estrutura do nosso corpo influencia esse coeficiente de convecção. De tal forma que os dedos, a gente sente os dedos mais frios do que o centro do corpo, né? Dado justamente pelo diâmetro mais fino dos dedos se comparado com o nosso tronco, por exemplo, tá? Então, o coeficiente de convecção vai ser proporcional à velocidade do fluido e inversamente proporcional ao diâmetro da estrutura ou do animal que você está considerando. E esse coeficiente de convecção, por sua vez, é multiplicado pela diferença de temperatura entre os dois extremos que você está considerando. No caso da figura de cima, vamos voltar lá para ela, TS menos TA, ou seja, a temperatura na superfície externa do corpo e a temperatura do ar em movimento. E sempre a troca de calor por convecção é muito mais intensa do que a troca de calor por condução. Perde-se calor, o endotermo perde calor muito mais rapidamente e intensamente através de convecção do que condução. Com base nessas coisas que eu acabei de dizer, né, e munidos aí dessa informação de que a camada externa de pelos ou penas gera uma camada de ar estacionário entre a pele
e a superfície externa dessa pelagem ou cobertura de penas, eu quero que vocês tentem relacionar isso com a questão do isolamento térmico. Afinal de contas, para que serve essa cobertura de pelos ou penas? O que ela gera em termos de ganho da conservação de calor de um endotérmico? O Vitor disse que diminui a temperatura ambiente, aí a diferença é menor. Aí o Matheus disse que aumenta. E o Vitor também disse que a quantidade de calor perdida por convecção é menor. Na verdade, né, vamos pensar no seguinte, um pouco de cada coisa aí do que foi dita, né? Vamos imaginar que você tem duas ovelhas num dia frio, né? Com muito vento. Uma ovelha está tosqueada, a outra tem o velo preservado, né? A troca de calor por convecção vai se dar diretamente na pele da ovelha tosquiada. Por sua vez, a troca de calor por convecção vai se dar na superfície externa do velo da ovelha que não foi tosquiada. Né? O que isso gera de diferença? O que o velo faz, no final das contas? O velo, para quem não se lembra, né, é a camada de lã que cobre o corpo da ovelha. Qual que é a vantagem de se ter um velo, no caso da ovelha? Se a troca de... Oi, pode falar. Aumenta o tamanho do diâmetro do cilindro? E aí isso ajuda a manter a temperatura? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que na ovelha que foi tosquiada, a troca de convecção está se dando diretamente na superfície da pele desse animal, fazendo com que a taxa de perda de calor seja muito intensa, tá? Quando você tem o velo, ou uma cobertura de pelos, ou uma cobertura de penas, você cria, por baixo dessa cobertura, uma camada de ar estacionário que separa a superfície mais externa, né, da superfície da pele do animal. E, dentro desta camada de ar estacionário, a troca de calor é basicamente por condução, já que o ar é estacionário, né? Então, isso faz com que exista entre a superfície do corpo do animal, a superfície da pele, né, do animal, e a camada mais externa desse isolante térmico, existe uma camada de ar estacionário, que faz com que a troca de convecção se dê mais distante da superfície da pele do animal. Consequentemente, se nós pensarmos no círculo menor como a superfície da pele do animal e o círculo maior como a superfície da camada de pelos ou penas, a gente tem até um D ali, né? Que mostra para a gente, então, de acordo com a fórmula da condução, né? Que quanto maior for este D, menor vai ser a troca de calor por condução. Então, quanto mais espessa for a cobertura de pelos, menor vai ser a troca de calor por condução entre a superfície mais externa e a mais interna. Então, gente, essa camada de pelos e penas é fundamental para que um endotermo seja capaz de manter a sua temperatura corpórea constante por criar essa camada de ar estacionário que gera a condição de isolante térmico por ampliar a troca de calor por condução, né, já que a troca de calor entre a superfície da pele e a camada de ar
por baixo dos pelos, essa camada estacionária, a troca de calor é por condução, não é por convecção. E a troca de calor por convecção é muitas vezes maior do que por condução. A convecção fica lá por fora da cobertura de pelos e penas. E isso ajuda muito o endotermo a manter a temperatura corpórea constante. Entenderam? Parece que sim. Alguma dúvida, gente? Bom, e se falarmos agora da troca de calor por evaporação? Aqui a gente tem uma grandeza importante envolvida, que é esse calor latente de evaporação. O que é o calor latente de evaporação? Ele é a quantidade de calor necessária para evaporar água. E olha só que interessante esta informação. Para que a gente aqueça 1 grama de água de 0 para 100 graus, são necessários 100 calorias. Oi, tem uma pergunta? Só para não mudar de assunto, um aluno perguntou se a temperatura dessa camada de ar é a mesma que a da superfície do corpo do indivíduo, ou quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Vai ser, claro que você vai ter um gradiente térmico, mas ele é pequeno. Ele é muito menor do que se o animal não tivesse essa camada de pelos ou penas. Tá? Tudo bem? Ele agradeceu. Então, gente, para que nós passemos a água do estado sólido para o estado, para a fervura, né? Se a gente for lá pegar o gelo na geladeira, colocar dentro da caneca, ligar o fogão, né? E esperarmos, então, o gelo virar água e a água ferver, ou seja, passarmos 1 grama de água de 0 graus para 100 graus, são necessários 100 calorias para aquecer essa quantidade de água. Mas para passar 1 grama de água do estado líquido para o vapor, isso requer 570 a 595 calorias. Então, a passagem da água do estado líquido para o vapor requer muito mais energia do que do estado sólido para o estado líquido. E isso já demonstra para a gente a eficiência que a evaporação tem como via de perda de calor do organismo, né? E é por isso, então, que existem mecanismos de termorregulação associados com a evaporação quando o animal está em temperaturas muito altas e ele precisa acelerar a sua taxa de perda de calor. Dentre essas, nós temos a sudorese, né? Em algumas espécies de mamíferos, ela é bastante pronunciada nos humanos e nos equídeos, por exemplo, você tem uma sudorese intensa. E outra via, mais difundida filogeneticamente, é a ofegação, ou seja, o animal abre a boca e aumenta a frequência respiratória. Ao aumentar a frequência respiratória, ele acelera a taxa de perda de água a partir do trato respiratório e, acelerando essa perda de água por evaporação, né, ele tem uma perda enorme de calor do organismo. Então, a evaporação é uma via extremamente eficiente de perda de calor do organismo sob estresse térmico, tá? Mas ela tem uma desvantagem. Qual que é essa desvantagem? Desidratação. Desidratação, né? Toda vez que a gente acelera a perda de calor por evaporação, uma fatalidade disso é a gente está perdendo água, então a gente está desidratando. Para animais sujeitos a ambientes, né, que vivem em ambientes com alto grau, alto potencial de desidratação baixo,
baixa disponibilidade hídrica, né, este é um problema. Muitas vezes esses ambientes estão associados, pelo menos em parte do dia, a temperaturas extremamente altas e o animal apresenta um compromisso aí, né? Ele tem que perder calor, mas ele tem que economizar água. Então, em animais de deserto, é muito comum nós vermos um fenótipo parecido com este da lebre antílope que a gente tem aqui. Pavilhões auditivos extremamente desenvolvidos, né? E olha só que interessante, se a gente comparar o pavilhão auditivo da lebre antílope, que nós temos aqui a foto, com a lebre do Ártico, a gente vai ver que a lebre do Ártico tem pavilhões auditivos muito pequenos, e a lebre antílope são enormes. A mesma coisa vai acontecer se você comparar os ratos canguru do deserto com os camundongos da tundra. A mesma coisa vai acontecer se você comparar a raposa do Ártico, que tem pavilhões auditivos muito pequenos, com o feneco, né, que é aquela raposa do deserto com uma orelha gigantesca. Então, você vê uma convergência evolutiva dentro dos mamíferos associada ao desenvolvimento de pavilhões auriculares muito desenvolvidos em animais de climas desérticos, né? E o que acontece com essas estruturas, né, muito desenvolvidas, com uma área de superfície muito grande, é que elas são eficientes radiadores térmicos, né? Então, aqui a gente está entrando numa outra via de transferência de calor entre o animal e o ambiente, que é a irradiação. A irradiação, ao contrário de todas as outras formas de troca de calor que a gente já viu, elas não envolvem matéria, né? Não envolve movimento cinético de estruturas, né? de átomos, moléculas. No caso da irradiação, a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Então, a gente está falando de troca de calor por irradiação, né, emitida por objetos com os quais você nem está em contato. Então, a gente recebe, né, aquele calorzinho gostoso, faz muito tempo que a gente não consegue ficar ali naquela escada que tem do lado do centro didático, né? Nem sei se vocês viram isso, mas quando não existia Covid e pandemia, né, nos dias frios, aquela escada enchia de alunos, né, tomando um solzinho ali gostoso, né, para aquecer o corpo. Está aquecendo por irradiação térmica, né, vinda do sol principalmente. Mas todos os corpos, como eu já falei para vocês, emitem radiação. Quanto mais intensa for essa irradiação, maior vai ser a troca de calor entre os corpos. No caso da lebre antílope, por exemplo, o aumento do fluxo de sangue para essas orelhas, quando a temperatura corpórea está muito alta, aumenta a intensidade de emissão de radiação eletromagnética através dessas orelhas para o ambiente, acelerando a taxa de perda de calor de uma forma independente da evaporação, ou seja, uma forma de perda de calor que economiza água nesses animais. Certo? Professor, Diga. mas aí necessariamente tem que ter o desenvolvimento de uma estrutura bem grande e uma área bem grande, né? A gente sempre troca calor por irradiação, né? Se a estrutura for pequena ou se ela for grande. Mas o fato dela ser grande, com uma área de superfície grande, né, faz com que a eficiência da troca de calor por radiação seja maior. Beleza. Tá? Aqui a gente tem um estudo interessante, feito com este calau, né, das savanas africanas, o Tocus leucomelas, em que você tem aqui nessa figura imagens termográficas, em que
a temperatura das diferentes superfícies, ela é traduzida para os nossos olhos como diferentes cores. Quanto mais quente estiver a estrutura, mais amarela e esbranquiçada a estrutura estará. Quanto mais fria, mais azul e preta, tá? Então, aqui a gente tem quatro imagens deste mesmo calau exposto a diferentes temperaturas ambientais. Na primeira figura ali, mais azulada, a temperatura ambiente está a 15 graus Celsius. E o que a gente vê é que só a região da cabeça, principalmente, né, da superfície da região da cabeça ali, tá mais quente no calau. A maior parte do corpo dele está mais resfriado, e o bico a gente quase nem vê, né? Ele está praticamente da mesma temperatura que a parede do fundo. Agora, se a gente olhar para a figura do lado, a temperatura ambiente já está em 30,7 graus Celsius. Aqui, a gente já vai vendo que uma área maior do corpo do calau está aquecida, incluindo o bico, né? Quando o calau está a 32 graus de temperatura ambiente, na figura de baixo, o que é que está acontecendo? Qual que é a estrutura que está com a superfície com a temperatura de superfície maior? O bico? O bico, né? Justamente, assim como o pavilhão auricular da lebre, o bico do calau, assim como o bico do nosso tucano-toco também, é uma estrutura de eficiente troca de calor por irradiação. Então, quando a temperatura ambiental está mais alta, você vê o bico sendo aquecido, né? Ou seja, essa estrutura está funcionando, está aumentando o gradiente térmico e acelerando a perda de calor por irradiação. Beleza, né? Porque assim, na savana africana falta água, sem sombra de dúvidas. E essas aves, então, devem se beneficiar do uso de estruturas acelerando, que são capazes de acelerar a troca de calor por irradiação sem evaporação, né? Mas agora eu quero que vocês olhem para o último quadro, em que a temperatura ambiente está a 43 graus. O que é que está acontecendo aqui com este calau? O bico dele está mais aquecido ou mais resfriado? Mais resfriado. Mais resfriado. E o que tem mais de diferente nesse bico? Tá aberto? Está aberto. Então, quando o calau está agora a 43 graus de temperatura ambiente, ele precisa acelerar ainda mais a sua taxa de perda de calor. E para isso ele lança a mão da evaporação, ele está ofegando. Então a frequência respiratória está aumentada. Como eu falei para vocês, a evaporação é uma forma extremamente eficiente de perda de calor, né? Então o bico está aberto, está resfriado, e você tem aqui o calau lutando, né, para manter a sua temperatura corpórea, aumentando a taxa de evaporação, mas, consequentemente, ele também vai aumentar a taxa de perda de água e pode chegar a um estado de desidratação. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida?